Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Bom, mas antes de prosseguir, eu queria pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, se inscrevam em nosso canal, não perca tempo, toque o sininho para que o YouTube te avise, deixe o seu like, porque vem coisas boas por aí, comentem à vontade, se você amar, com certeza vai compartilhar nas redes sociais que vocês pertencem, tá bom? É por isso que eu falo, e não fique chateado comigo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Olha, Jesus em seus dias de carne, em seus dias quando ele andou entre nós, ele profetizou por várias vezes sobre o mundo que estava se aproximando e o mundo que estava sendo deixado para trás. Um mundo muito desejado pelos antigos, Porque lá no Antigo Testamento, aqueles que viveram naqueles dias, quando eles ouviam as profecias sobre um tempo de graça, um tempo sem as obras, o povo sonhava em viver esses dias. Esse povo lá da Bíblia do Antigo Testamento. E no Novo de Deus, o mundo das obras estaria chegando ao fim. E a ideia é que as obras não seria o fim. Atenção, as obras no Novo de Deus não é o fim, e sim o meio pelo qual seríamos conhecidos como filhos de Deus. Preste atenção no que eu estou falando para depois não entender que eu falei coisas erradas. Por isso que nós dizemos que não fazemos para ser. Nós somos, por isso fazemos. E as obras que fazemos hoje, a princípio, não são obras da lei. Não são obras de duro trato com o corpo. É uma lei espiritual que Deus tirou das tábuas, das pedras, dos pergaminhos do Antigo Testamento e cravou aonde? Em nossas mentes. Guarda isso aí que eu estou falando, tá bom, abençoado? E hoje nós andamos o quê? Em obras preparadas de antemão. André, então prova isso aí. Paulo escreveu isso aqui, abençoado. Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz o texto: pois somos obra-prima de Deus. Olha o que você é, querido. Criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, se inverte as coisas em graça. Se na lei o fim era as obras, por isso que levava o homem à hipocrisia, em graça não. Em graça já está em nós. É por isso que nós fazemos. E quando nós fazemos, estamos andando em obras que Ele de antemão já preparou para nós andarmos. Então é assim que andamos no novo de Deus. Em novos céus e nova terra. E as obras da lei, as obras do antigo pacto, era o contrário. Se fazia para ser algo. Então no ministério terrestre de Jesus de Nazaré, ele já deixava em suas palavras como seriam esses dias. E durante um confronto com os judeus, o Senhor deixou claro que ele mesmo era o verdadeiro templo de Deus. Vamos ver onde Jesus falou isso, a ousadia de Jesus, Imagina receber essas palavras lá naqueles dias, Jesus falou, João capítulo 2, versículo 18 a 21. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, olha aí, e em 3 dias o levantarei. Os homens não acreditaram e não entenderam o que Jesus estava falando. Disseram, pois, os judeus: poxa, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Vai pegando o corte aí, querido. E claro que aqueles homens, mais uma vez, não entenderam o que Jesus falou. Entenderam que Jesus era um herege, porque ao dizer que o templo era um empecilho para eles servirem a Deus, está caracterizado uma heresia. É por isso que quando a gente fala dos templos, que hoje a gente vê aí espalhados pelo Brasil, as pessoas se levantam, porque elas acham que nós estamos falando de Deus. Nós não estamos falando de Deus. Nós estamos falando que o próprio Senhor falou que aquilo ali erguido era um empecilho para que eles mesmos naqueles dias judeus servissem a Deus.
Então o templo ele se tornou uma cobertura que não deixava o povo olhar para o céu e ver Deus. Escondia a hipocrisia humana. E foi assim durante todos os templos que se construíram em Israel, conforme eu falei, e foram 6 templos que vieram abaixo. Então eles achavam que manter uma rotina religiosa, os judeus, os isentariam dos assassinatos, das prostituição, os isentaria da adoração e oferendas a outros deuses, cometendo todos os tipos de ilicitudes. Houve um tempo em Israel em que os recém-nascidos eram oferecidos a Moloque, um deus lá, pagão lá daqueles dias. É um absurdo. E eles iam para o templo, porque ali eles estavam em uma cobertura espirituais. E parece os dias de hoje, né, abençoado? Muita gente aí se reúne, faz e acontece durante a semana, aí pinta e borda, e vai no domingo lá ao culto, né? Talvez para se sentirem mais leves, menos culpados, e aí dão ofertas, dízimos, né? E assim seguem suas vidas em tremenda hipocrisia. E isso também se parece com os dias de hoje. Por isso que Deus destruía os templos erguidos pelos homens. E os sacerdotes era a pior raça que tinha. E Jesus os denunciavam constantemente. Constantemente, quem lê Mateus, Marcos, João e Lucas, vai ver Jesus afrontando diretamente os líderes daquela facção, daquela religião. Abençoados, e logo esses dias estariam chegando ao fim. Porque o basta de Deus foi Cristo, para que o homem abandonasse a hipocrisia e se convertesse de fato. Porque quando se tira o templo, o homem é o homem mesmo. Ele não tem aonde se esconder. Veja, por exemplo, o que o autor de Hebreus falou de Cristo como um sumo sacerdote, que teria um outro tipo de templo. Veja, abençoado. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz, vou pegar uma parte só. Tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos. Olha aí, mãos humanas. Então, quando o escritor de Hebreus passou a dizer não desta criação, ele estava se referindo ao templo físico que estava de pé naqueles dias, que era o de Herodes, que ainda estava em pé nesse período. Porque a lei foi justamente abolida quando este templo veio abaixo. Logo, nós temos que entender que esse simbolismo do templo vir abaixo é muito forte. Por isso que Jesus falou aquilo lá. Para que hoje o cristianismo simplesmente passe por cima disto. Hoje você pergunta um crente, ele não sabe o que aconteceu nos anos 70, que veio o templo abaixo. Isso é escondido, é ocultado. Sabe por quê? Porque dá o entendimento correto que Jesus veio justamente quando o templo veio abaixo. Você está entendendo, abençoado? Agora, eles escondem isso para que as pessoas andem atrás aí de construção de templo, que isso gera muita renda para eles. Porque se a ideia, atenção, se a ideia era a adoração em espírito e em verdade, logo a adoração a Deus é feita diretamente aonde? Dentro do homem. Por isso que Paulo mostra que nós somos o espírito. Não seria mais em tendas, não seria mais em templos, não seria mais em construções. Ele diz, sem sombra de dúvidas, que o corpo do crente nascido de novo é a morada do Espírito de Deus. Então o verdadeiro templo de Deus hoje não está limitado a um determinado edifício, nem uma localização geográfica na terra, não é. É por isso que nós, quando falamos que nós nos reunimos como igreja. Apesar de que, se hoje, por exemplo, eu for ter um local estabelecido para receber os irmãos, eu vou ter que legalizar aquilo ali perante a lei do meu país. Aí eu vou ter que colocar um nome, mas aquilo ali é só uma fachada, abençoado, porque nós nos reunimos como igreja. Então o verdadeiro templo de Deus não está limitado a isto. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19? Vamos ver, abençoado, vai nos ajudar a entender bastante isso aí, está ali. Diz o texto, vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Então, abençoado, veja que não é que seja o seu corpo humano. Não é, abençoado, porque no corpo humano habita uma carne danificada. O que Jesus está querendo dizer aí, usando Paulo, foi o quê? Que é o corpo espiritual. E onde está o teu corpo espiritual, queridos?
Está aqui, ó. O templo, quando fala o corpo, é na mente. É onde está o espiritual. É na sua mente. Não tem como você ser hipócrita de si mesmo, concorda? Então é na mente que funciona a salvação e a condenação também. E isso é uma tremenda responsabilidade. E Deus nos deu essa responsabilidade de ser templo. Aonde? Na nossa mente. Porque antes era a carne danificada. Antes, a hipocrisia se escondia no templo. A hipocrisia se escondia na lei escrita nas tábuas. E hoje, tudo isso foi substituído para ser o quê? Em espírito e em verdade. Ou seja, na tua mente. É aí na tua mente que está essa verdade. Agora, amados, é com você e Deus. E Ele te deu tudo o que você precisaria para reinar em vida. Ele te fez saber de todas as coisas. Sim ou não? Ele te fez saber que Ele tirou o pecado. Ele te fez entender que você se fez um somente só com Ele. Ele te disse que a sua carne não te representa. Ele te iluminou. Ele te tirou do falso cristianismo que quer construir um templo para te enganar de novo. Ele te mostrou a sua vinda. E hoje não tem nada que Ele não tenha te dado ou revelado. Vocês estão vendo como você é especial? E tem gente aí se sentindo coitadinho, né? Coitadinho nada, queridos. Você é poderoso. Escreve aí no chat, queridos. Escreve, eu sou a obra-prima de Deus. Escreve aí, queridos. Vamos ler agora versículo 20. Continuando aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E diz o texto: pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com seu corpo, porque é a mente que tem que dominar todo o resto. Se na mente vai mal, o corpo vai mal. Se na mente está tudo bem, o corpo também vai bem, ainda que o corpo seja sujeito às coisas da carne, às coisas desta vida, como doença, fracasso. Mas quando isso aqui domina, queridos, pela mente de Cristo, acabou. Está entendendo? Então, não é que é o teu corpo. Isso você precisa entender. É na tua mente. A tua mente é o teu corpo. Anota isso aí, querido. Isso é revelação para a sua vida. Olha o que diz aqui em 2 agora, versículo 16. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz Paulo aqui. E que consenso tem o templo de Deus? Sua mente. Tem com os ídolos. E que ídolo é esse, queridos? É tudo que te atrapalha a ativar o templo da sua mente. Aí pode ser até mesmo um templo de pedra. Talvez um templo de pedra hoje está te atrapalhando. Para vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles. Olha aí. Onde Deus habita? Em templos? Não, em você. E onde? No seu corpo de carne? Claro que não. Na tua mente. Esse é o seu corpo espiritual para Deus. Recebe aí, queridos. E entre eles andarei. Deus falando isso, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora, para terminar, abençoados, eu preciso linkar isso aqui para que você entenda bem. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Eu preciso que você entenda perfeitamente isso aqui que eu vou dizer. Está aqui. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. João, na ilha de Patmos. Diz ali o texto: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Olha como isso é lindo, queridos. João disse aí que viu um novo de Deus. Aqui, o templo de Jerusalém, o templo de Herodes, o templo de Deus já havia caído. Deus já havia vingado o sangue dos inocentes. Não é isso que ele falou, desde Abel até Zacarias? Deus julgou Israel. E Deus fez o seu juízo acontecer. E o povo que estava com Cristo se arrependeu. E os gentios foram reconciliados. Então, neste novo céu e nova terra, neste novo de Deus, ele não viu um povo só. Ele não viu uma nação somente. Porque antes disto, as únicas obras-primas de Deus eram Israel, eram os judeus, eram os israelitas. Sendo que a licença deles foi acabada, foi cassada por Deus. Quando Deus derrubou o templo, João disse, a lei mosaica acabou.
O templo foi derrubado, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E tudo isso aconteceu para que hoje você fosse o templo. E o mar que separavam as nações, porque o mar separava. Isso é uma linguagem judaica, tá bom, queridos? Precisa entender isso aí também. O mar representa a separação da nação de Israel. Geralmente o mar, ele separa um pedaço, uma porção de terra seca. Então essa terra seca era Israel. E esse mar já não existia mais na visão de João. Isso está falando em relação à promessa. E quando João afirma isso, que o mar não existe mais, ele está dizendo que agora somos povo de Deus. Escreve aí, abençoado: eu sou filho de Deus e ele habita em mim, no meu templo. Glória a Deus. Eu sou filho de Deus e ele habita em mim, no meu templo. Vamos prosseguindo aí, versículo 2 agora de Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse capítulo 21, versículo 2. E diz: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, a mente de Cristo ativada, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Veja que isso é tremendo, isso é espiritual, queridos. Aí não tem tempo físico, isso está falando do teu corpo, que não é o teu corpo, é a tua mente. Porque quando pensamos em corpo, pensamos em algo perecível. E isso não é perecível, isso é espiritual. Logo, isso é na sua mente, tá legal? Guarda isso aí, querido. Veja o que João descreve aí mesmo no verso 22, mais um pouquinho na frente. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Olha que João passa essa informação para nós. Diz ali: olha só, não vi templo algum na cidade. Então, na Nova Jerusalém, quando João contemplava, ele não viu templo nenhum construído. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. Olha aí. O quê? João não viu nada. E que fazem hoje os crentes? E que fazem hoje os judeus erguendo templos? Símbolos da mediocridade e hipocrisia humana. Daí advém todas as afrontas a Deus. Desde suas doutrinas heréticas a escravizar pessoas. Onde você consegue isso? Dentro do templo. Veja o que estão fazendo hoje, abençoados. Os líderes desses locais, não é verdade? A gente está assistindo isso aí. A gente não é bobo, não. A gente está olhando, a gente está observando. Por isso tem que observar. Obrigando as pessoas a votarem em A, a votarem no B. Tudo isso para se beneficiarem mais tarde. Não estão vendo isso? Agora, eles não olham as verdades que estão acontecendo lá dentro. Vejam quanto suicídio há nestes lugares. Veja quantos assassinatos escondem nesses lugares. Vejam quantos abusos contra crianças há nestes lugares. Vejam quantas famílias estão destruídas, estão arruinadas dentro destes lugares. É isso que dá. Transferir as coisas de Deus para o perecível. E isso é uma blasfêmia. E no novo pacto de Deus não se admite blasfêmia. Por isso que Deus teve que te tirar de lá de dentro, para te mostrar quem Ele é de fato e quem você é. E agora Ele está aí no teu templo, na tua mente, na Nova Jerusalém. É Ele quem governa, é Ele em ti, Ele é o teu pastor. E para terminar, abençoado, eu não posso terminar sem declarar esse poema lindo de Deus para você, que é a sua amada. Está lá agora em versículo 3 de Apocalipse capítulo 21. Diz o texto: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Lembrando que lá no versículo 22, João não viu nenhum templo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Recebe aí, abençoado. Olha o que Deus fez com você. Olha o que Deus fez. Agora versículo 4. Versículo 4 de Apocalipse capítulo 21. Diz o texto: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Por que não haverá mais morte? Porque no novo de Deus não estamos mais sujeitos à segunda morte. É uma vez salvo, salvo para sempre. Nem tristeza, nem choro, nem dor. Ou seja, tudo que se referia à lei, que nunca aperfeiçoava o homem a nada, o homem não tinha o que você tem. A promessa de Deus
não é mais uma promessa, é a realidade de Deus na sua vida. Nós podemos passar por leves e momentâneas tribulações, porém isso é uma condição, porque na verdade não há mais tristeza, porque você sabe para onde vai. Que tristeza há? Não há choro, porque você sabe de onde veio e você sabe o que está fazendo aqui. E o choro humano dura só uma noite. Abençoados, nem dor, porque dor maior é espiritual, e essa aí você não conhece, essa aí você está livre. Quem teve dor foi aquele povo lá atrás. Todas essas coisas passaram para sempre, diz o Senhor. Então, abençoados, para terminar e concluir essa mensagem rápida, escutem. O verdadeiro templo de Deus são vocês. E ele está na sua mente. Vocês são o verdadeiro Israel espiritual. E nesta cidade da Nova Jerusalém que habitamos, que só pode ser concebida pelo Espírito Santo, pois ele é o seu construtor, por isso que muita gente nos chamam de loucos, não é verdade? Vem aqui, não vê nada. Porque isto é para os puros de Deus. O Espírito de Deus nos tem revelado e se tornou loucura para os incrédulos. Então, nesta cidade espiritual, e hoje não há necessidade de um templo terreno, como querem hoje fazer os cristãos lá em Jerusalém, na Cidade Velha, junto com os judeus, porque se for construído esse templo, será apenas uma paródia do verdadeiro templo. Você sabe o que é uma paródia? Uma paródia é uma obra que imita outra obra em um tom sarcástico. Isso é uma paródia. E o que vai acontecer com essa paródia? Esse templo que estão construindo em Jerusalém não tem nada de sagrado ali. Foi como Deus fez com os 6 templos que nós falamos na mensagem anterior, né? Que os homens ergueram para ele lá no Antigo Testamento. Bom, abençoados, eu vou ficando por aqui. Reflitam nessa mensagem. Tem muito segredo aí revelado para você, tá bom? Reveja de novo, para que você encontre aí coisas grandiosas e escondidas que Deus deixou para você. Tá bom, queridos? Bom, eu vou ficando então por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Tudo vai bem, tudo está bem, tudo de bom eu digo amém. Tudo vai bem, tudo está bem, tudo de bom eu digo amém.